Olá, alunos do nono ano do Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física aqui. Vamos lá, pessoal, da continuidade com a matéria da V6. Hoje vai ser o seguinte, a gente vai lá na página 200 do módulo 3, tá? Falar de terceira lei de Newton, e depois a gente vai avançar um pouquinho, né, e ir lá para máquinas simples, tá? A gente já falou de força-peso, já falou de queda livre, mas vamos voltar aqui para a terceira lei de Newton, que eu pulei ela na última aula. Aí aquele mesmo esquema, né? Vou passar aqui os slides e acompanhando no livro também. Então vamos lá. Página 200 do módulo 3, o princípio da ação e reação. Aí. Essa lei de Newton pode ser enunciada da seguinte maneira. Um corpo A, quando exerce uma força sobre um corpo B, recebe desse corpo B uma força da mesma intensidade, mesma direção, porém com sentidos opostos. Para toda força de ação, há uma reação. Né? Isso é usado até como ditado, né? Frase aí que diz popularmente, né? Para toda uma ação, existe uma reação, né? De mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Ó. É como está aqui nessa figura. Tem aqui uma bola A e uma bola B, as duas se chocam, né? Aí aqui na bola A, exército tem uma força que B faz em A, tá? Aqui é FBA, tá entrando essa legenda bem na frente. Pronto. A força de B em A, tá? Direção horizontal, tá? E sentido para a esquerda. E na bola B é a força de A em B, que tem o mesmo valor da força de B em A, tá? Então tá aqui, FAB é o mesmo valor de FBA. Mesma direção, mas sentido oposto, sentido para a direita, tá? Deixa eu mudar aqui o slide. Aqui já é um exercício. Eu achei que era uma explicaçãozinha que é só exercício. Então a gente vê depois ali o exercício. Vamos continuar aqui no livro. A fotografia ao lado ilustra uma situação na qual podemos aplicar o princípio da ação e da reação. Tá? Toca aqui no livro, está uma jogadora de basquete conduzindo a bola, né? Em um jogo de basquetebol, quando a jogadora empurra a bola para baixo, a fim de fazê-la quicar, a bola empurra a mão da jogadora para cima. Tá? Mesmo esquema aí do que dá no slide. Só que em vez de ser na horizontal, né? A direção das forças é na vertical, né? A força que a mão faz na bola, né, é igual à mesma intensidade que a bola faz na mão. Tem a mesma direção, né, na vertical, só que os sentidos é opostos, tá? Uma vai para cima, né, e a outra vai para baixo. Essas duas forças formam par, força, ação, reação. Note que, apesar de atuarem aos pares, as forças de ação e reação estão aplicadas em corpos diferentes, né? Então, aqui no caso do livro, é uma na bola e uma na mão da jogadora. E aqui no nosso exemplo do slide, é uma força na bola A, outra força na bola B. Por isso que elas não se anulam, né? Essas forças são iguais, mesma intensidade, mas são em corpos diferentes. Tá? Vamos ver aqui por exemplo. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho o ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Que argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto, né? Aqui, resumindo o que está dizendo aí na questão, né? O garoto falou, né, que pela terceira lei de Newton, se ele aplicar uma força no móvel, o móvel vai aplicar uma força nele.
Como elas vão ter a mesma direção e sentidos opostos, a gente aprendeu lá em forças, né? Quando a gente tem forças em mesma direção e sentidos opostos, a gente subtrai, não é isso? Se as duas têm a mesma intensidade, por exemplo, 10 menos 10 é zero, né? Vai ficar no zero, não ia ter força nenhuma para mover o móvel. Mas qual foi o argumento da mãe para dizer que o menino estava errado? É a letra D. O par de forças de ação e reação não atuam no mesmo corpo. A D que é correta. Tá? A força que o menino faz no móvel vai ser atuada no móvel, e a força que o móvel faz no menino vai ser atuada no menino. Por isso que elas não se anulam, porque são em corpos diferentes. Tá bom, a correta aqui é a letra D. Agora vamos lá para máquinas simples. Já viu peso, já viu queda livre. Aí tem os exercícios da página 206 e 207, vocês podem fazer. Depois a gente vai corrigir esses exercícios. Vamos lá para a página 208, aplicando forças. Vai começar a falar de máquinas simples. Ao longo da história da humanidade, muitas máquinas simples foram desenvolvidas e aperfeiçoadas para auxiliar diversas atividades cotidianas, como o plano inclinado, a alavanca e a roldana. Tá? A gente vai falar sobre essas três. Hoje eu vou falar sobre o plano inclinado e roldana. Aí depois, na outra aula, eu falo de alavanca, que a alavanca tem contas. Tá? Pelo menos aqui no livro ele só deu contas, assim, com fórmula e tudo, só em alavanca. Assim, plano inclinado e roldana, ele não chegou a dar conta, tá? Mas quando vocês forem estudar isso ano que vem no ensino médio, aí já vão ver que vai ter contas sobre plano inclinado, sobre roldana, tudo mais. Vamos lá. Os conceitos físicos, só para falar, roldana tem uma conta bem simplesinha só, né? Não é nada assim de outro mundo, não precisa de fórmula nem nada, não. É só prestar atenção que a questão dá, mas a gente vai ver isso, vamos falar de rodando. Os conceitos físicos que envolvem essas máquinas simples são aplicados em objetos utilizados até os dias atuais, como nas tesouras, no alicate, nas maçanetas, nas chaves de roda, nas torneiras e em muitos outros. Vamos estudar o funcionamento dessas máquinas. Aí aqui no slide eu botei uma definição de máquina simples, tá? Se quiserem copiar aí no caderno de vocês, vou botar aí do lado do livro, ó. Máquinas simples são aquelas que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento. Tá? Então vamos ver esse exemplo aqui em plano inclinado. Vamos lá. Utilizando um caminhão de brinquedo, um professor apresentou aos alunos a seguinte situação. Aí está aqui, né? Ele botou um caminhão de brinquedo, pendurou ali no dínamo, né? O dínamo é aquele instrumento que usa de força, gastou lá o dínamo no caminhão e suspendeu, né, o caminhão por 12 centímetros. Aqui medir 12 centímetros. Para ele suspender o caminhão por 12 centímetros, né, ele precisou executar uma força de um pouco mais de 20 newtons. Né? Essa imagem vai estar meio confusa, porque aqui na primeira vai do 10, 20, 30, né? Mas está um pouco abaixo do 20. Tá? Está um pouco acima do 20, né? Um pouco mais que 20 newtons. Aí depois, na situação B, ele utilizou um plano inclinado. Tá? Aí para elevar o caminhão, com os mesmos 12 centímetros de altura, né? Mas só que dessa vez ele usou uma rampa. Em vez de suspender ele assim na vertical, ele suspendeu assim inclinado, como se fosse uma rampa. Tá? Essa rampa tem comprimento 25 centímetros, tá? Mas a altura, né, da mesa até ali o topo da rampa são os 12 centímetros, que é a altura aqui dessa pilha de livros. Aí, para deslocar esse caminhão aqui até o topo da rampa, né, ele utilizou um pouco menos de 20 newtons, tá? Então, ele usou menos força
para suspender o caminhão na rampa do que levando ele direto ali na vertical. Tá? Então, aqui não. Em qual das situações apresentadas acima, a intensidade da força aplicada foi menor para colocar o caminhão de brinquedo sobre a pilha de livros? Na situação B, né? Aí vamos explicar, tá explicando aqui por quê. O pedaço de papelão apoiado sobre a pilha de livros forma um tipo de rampa, que é um exemplo de máquina simples chamado plano inclinado. A vantagem do plano inclinado é que é necessária uma força de menor intensidade para elevar um corpo verticalmente, mas a distância percorrida é maior, já que o corpo sobe pela rampa, né? Então, aqui no plano inclinado, né, você diminui em alguma coisa, mas aumenta em outra, né? Você diminui a força, né, que você faz para elevar um certo objeto, uma certa coisa a uma determinada altura, mas você aumenta a distância percorrida, né? Na situação A, para chegar ao topo da pilha de livros, o caminhão teve deslocamento vertical de 12 centímetros. Já na situação B, para atingir a mesma altura da situação a força aplicada foi menor, mas a distância percorrida ao longo do plano inclinado foi 25 centímetros, né? Aqui, para um caminhão de brinquedo, não faz muita diferença, mas quando for botar alguma coisa muito pesada, né? É mais fácil você subir pela rampa, né? Do que você levantar ele assim direto na vertical, tá? Esse é o conceito de plano inclinado, dá para facilitar utilizar menos forças para elevar algum tipo de algum corpo, algum objeto. Como aqui no 209, a redução da força necessária para levar um corpo com o uso do plano inclinado depende de alguns fatores. Por exemplo, a inclinação da rampa. Quanto maior a inclinação da rampa, maior será a força necessária para elevar o corpo. O plano inclinado permite ao ser humano elevar objetos com maior facilidade. São diversas aplicações, né? Rampas utilizadas para carregar caminhões, na construção de rodovias em grandes altitudes, como regiões de serras, facilitando o deslocamento de veículos. Tá? Aqui outro exemplo de plano inclinado, né? A rampa aqui para o deficiente, né? Cadeirante. Tá? Aqui é um exemplo, tá? De plano inclinado, que é só um exemplo de um exercício de plano inclinado, mas não fica muito detalhe nisso não, tá? Vocês vão ver isso mais no ano que vem. A alavanca eu vou passar. Deixar para a próxima aula. Aqui a associação de roldanas eu também não vou dar para vocês, não. Só esse primeiro. Não, isso aqui é a associação de roldanas móveis, eu não vou dar, não. Vamos lá para roldanas. Esquece aí os slides, tá? Slide eu vou usar só o de alavanca na próxima aula. Vamos para roldana na página 211. Veja a seguir duas situações apresentadas pelo professor em sala de aula. Observe os valores das forças indicadas nos dinamômetros da situação lá. Aí está aqui na situação A, né? Aqui ele fez toda uma estrutura, botou uma rodana fixa lá, né? Aí numa ponta da rodana está um saco de areia, lá preso está o dinamômetro, e na outra ponta está lá o professor puxando lá o dinamômetro com a mão dele. Aí se repararem ali nos dois uns, né? Os dois dinamômetros da situação A, os dois estão marcando a mesma coisa, né? Um pouco mais de 20 newtons de força. Aí precisou de um pouco mais de 20 newtons de força, né? Para levantar aquele saco de areia. Então, para deixar mais claro, esse primeiro dinamômetro que está na mão do professor,
é a força que ele usou, e o dinamômetro que está lá, junto com o saco de areia, está medindo o peso do saco de areia, quanto ele pesa, né? A gente já viu lá nas aulas anteriores, né? Que peso é uma medida em Newton, né? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Perdão. Aí está aqui um questionamento. Os valores das forças apresentadas no dinamômetro na situação lá são iguais? O que significa? Sim, né? A gente viu que é igual. Mas só o que mudou? Só mudou a direção e o sentido da força aplicada, né? Para levantar o saco de areia. Em vez de ele levantar o saco de areia aplicando uma força para cima, né? Tá lá o saco, se tivesse saco de areia lá no chão, se ele fosse levantar sem o auxílio de uma rodana, ele só ia pegar, né? Para cima, na vertical, né? Com a rodana, ele puxou ali o cabo, né? Para baixo e levantou o saco de areia lá na outra ponta. Então mudou a direção e o sentido da força que é necessária para levantar o saco de areia. Aí vamos ali na situação 2, situação B, né? Tem 3 dinamômetros agora. Agora é uma rodana móvel, tá? Ela tá ali, tem 2 dinamômetros, um em cada ponto da rodana. E ali embaixo outro dinamômetro lá junto com o saco de areia. Aquele lá do saco de areia continua o mesmo valor, né? Que mede o peso do saco de areia, que é um pouco mais de 20 newton. E agora esses dois aqui de cima tá medindo a força para levantar o saco de areia, tá? Um tá preso lá na barra e o outro dinamômetro tá ali na mão do professor que ele tá fazendo a força. Aí vamos lá no questionamento 3. Observe os valores das forças apresentadas nos dinamômetros na situação B são iguais? O que significa? Não, né? Não são iguais. Viu ali que do lado do saco de areia marca 20 e nos outros dinamômetros marca 10, né? Só para a gente arredondar. A utilização de uma rodana móvel na situação B alterou a intensidade da força necessária para suspender o pacote de areia e também sua direção e sentido. Tá? Então, quando se utiliza uma rodana móvel, ela é utilizada para diminuir a força que você precisa fazer para levantar algum objeto, tá? Aqui ele falou que mudou a direção e sentido, mas isso aqui só muda quando tiver assim associada, por exemplo, uma rodana fixa. Porque aqui ele tem que puxar para cima, né? Fazer uma força para cima para levantar o saco de areia. Então ele não mudou a direção e o sentido da força. O que ele mudou foi só a intensidade dela, né? A intensidade diminuiu. Quando você associa, vai ter ali um exercício mais para frente, que tem a associação dessas duas rodanas, uma fixa e uma móvel. Aí sim, a móvel vai diminuir a intensidade da força e a fixa vai mudar a direção e o sentido, tá? As rodanas também são exemplos de máquinas simples. Elas atuam mudando a direção e o sentido da força aplicada em um corpo e diminuindo a intensidade da força que deve ser aplicada para sustentar ou mover o corpo. Existem basicamente dois tipos de montagem de rodana, a fixa e a móvel. Na situação A, é possível observar a utilização de uma rodana fixa. Na montagem acima, a força resistente é a força do peso do corpo. Veja que a força potente e a força resistente têm a mesma intensidade. Tem intensidades iguais, né? Mesma intensidade. Ou seja, uma rodana fixa apenas muda a direção e o sentido da força potente, sem alterar sua intensidade. Essas rodanas podem ser utilizadas em varais de teto
em poços de água, né, para suspender o balde, né, vê aqueles poços de água, tem bastante filme, desenho, né, tem uma roldana lá em cima, você puxa a corda e o balde sobe. É usado também em obra eles usam muito a roldana, né, quando está fazendo obra no andar superior, né, aí usa a roldana para levar o material lá para cima. Né, pode levar balde de cimento, tijolo, essas coisas, né, aí usa a roldana. E na situação B é utilizada uma roldana móvel. Nesse tipo de roldana, o suporte do eixo não é fixo, ou seja, ele se move junto ao corpo quando vamos erguê-lo. O peso do corpo é sustentado por duas partes da corda, né? Então tem duas partes assim, em vez de ser fixo aqui na fixa, né? E a corda passa por entre eles, no móvel fica as duas partes assim, presa. Ao contrário, né? As cordas ficam para cima, né? E a roldana fica móvel ali. Então isso divide o peso. Assim, com o uso de uma rodana móvel, precisamos aplicar uma força com metade da intensidade da força-peso para erguer o corpo. Essas rodanas são utilizadas em elevadores, por exemplo, tá? Então, aqui se vocês quiserem marcar, marca essa parte aqui do final, né? Assim, com o uso de uma rodana móvel, precisamos aplicar uma força com metade da intensidade da força-peso para erguer o corpo. O exemplo que eu falei de associação de rodanas, pode até passar, exercício 5 da página 217. Na página 217, no exercício 5, esse aqui, olha só. A ilustração ao lado representa um sistema de rodanas em equilíbrio, ou seja, a força aplicada à corda mantém-se a caixa suspensa sem movimentá-la. Sabendo que o peso da caixa é 184 newtons, qual é a força? Qual o valor da força aplicada? Então, ó, tem aqui um moço, né, puxando a corda para a caixa ficar em equilíbrio lá, para ficar suspensa em equilíbrio. Tem uma rodana móvel, né? Tá aqui perto da caixa. E tem uma rodana fixa lá em cima, à direita. Então, o que que isso faz? Ele quer saber qual é a força aplicada pelo homem, né? Então, a gente viu lá que quando se usa uma rodana móvel, essa força diminuída é dividida pela metade, né? Então, como o peso da caixa é 184 newtons, a força que o homem precisa aplicar é metade disso. Metade de 184, 92 newtons. E a rodana fixa lá em cima é para mudar a direção e sentido, né? Que em vez de ele puxasse para cima, né? Para levantar a caixa, não, ele puxa assim para baixo, que é mais cômodo, e com a associação com uma rodana móvel, usa metade da força, né? Que é o peso da caixa, usa metade disso para levantar a caixa, tá? Usa só 92, em vez de usar 184, caso ele tentasse levantar a caixa assim direto, sem auxílio de uma roldana. Bom, então é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui, tá? Aí na próxima aula a gente fala de alavanca, faz uns exercícios e vê mais alguns ali de revisão, tá? Até a próxima aula. Tchau.